Então vamos lá, assim, o que me chamou muita atenção era que vocês, né, primeiro acompanhar vocês vendo as fotos e tal, é porque a gente aqui, tipo, a minha equipe, cara, a gente começou praticamente fazendo cicloviagens. A gente faz expedições do tipo, eu pesquiso um caminho numa chapada, começou assim, de ir para a Chapada dos Veadeiros, descobri como dar a volta nela, e depois a gente foi para outras chapadas, fazendo outras travessias, né? Então, cada vez a gente ficou procurando essa coisa de expedição de bike, e aí a gente entrou nas rotas de turismo. Então, a gente está lutando aí com a Estrada Real, já fiz 2 caminhos da Estrada Real, fizemos caminho de Cora, agora eu estou estudando sobre a Estrada Colonial, buscando uns textos. E estou com muito aluno do Caminho da Fé, é incrível, assim, sai gente de Minas Gerais, sai gente de São Paulo, e amigos que às vezes estavam em Ribeirão, um cara que pedala muito comigo, eu até chamei ele para ele ouvir essa conversa, só que eu acho que ele não conseguiu sair da empresa, ele estava em Ribeirão, ele queria me chamar, cara, vamos fazer o Caminho da Fé, eu estou aqui, vamos fazer. Então eu queria que vocês contassem aí como é que foi essa aventura, assim, como é que surgiu, como é que foi o pedal no grupo, o que vocês podem me contar disso aí? Como vocês se sentiram, né? Como é que foi passar pela preparação e tudo mais? Deixar o Du falar primeiro aí, que ele tem o depoimento de um iniciante, né? A primeira vez que ele foi, então. Então, para mim foi a primeira vez, né? O Rodrigo foi ano passado, né? E ano passado eu declinei, falei, não, eu não aguento, é muito para mim, não vou. Aí o primeiro time, outros colegas vinham falando, aí o Rodrigo foi lá com uma turma até que a gente conhece aqui que pedala com a gente, fez o caminho, né? E falou, vou fazer de novo, né? Aí eu falei, putz, eu vou ter que ir nesse negócio aí, mas eu vou ter que me preparar, eu não aguento não. Já saindo aqui de vez em quando a pedalar uma pedaladinha mais forte com o Rodrigo, a gente já via que ficava mais para trás, que já não aguentava, que já não acompanhava. Então o desafio era, além de dar conta do caminho, era não atrapalhar o pelotão da frente, né? E então, assim, a gente escutava que era muito duro, né? Mas realmente você só vai ter a noção quando você chega lá, né? Quando eu estava nos treinos, uma subidinha que era um pouco mais longa, eu pensava, deve ser isso aqui o dia inteiro, né? Não é isso, Não é. é pior. É pior. Pior. Difícil achar alguma coisa parecida com aquilo lá. Não olha para frente porque não vai acabar. Não fica procurando onde vai acabar a subida, porque ela não vai acabar. Né? Então, você fica olhando no reloginho ali, você sabe que o seu único destino é a próxima hora que você vai parar para hidratação e comer. O único intenção é chegar bem na próxima hora para dar uma esticada, dar uma aliviada, né? E realmente, se você fica olhando demais para frente, você começa a se perder nos pensamentos e na sua determinação, né? Então, isso foi um exercício bastante grande aí de ficar não pensando muito nas próximas subidas e ir vencendo uma a uma, né? E fui muito bem no primeiro dia. O segundo dia o desgaste já foi um pouco maior, mas ainda assim, em relação ao que eu esperava, eu acho que eu fui bem. O terceiro dia, a Luminosa, realmente é um desafio muito grande. Eu acho que só de chegar lá em cima, ainda com disposição para terminar o pedal até a cidade de Campos, eu acho também que não posso dizer que foi ruim. Eu acho que, apesar de ter empurrado bastante na Luminosa, o fato de conseguir, nos trechos possíveis, subir na bicicleta e ainda pedalar já é um grande feito, né? Teve um amigo meu menos preparado que ele teve uma distensão na panturrilha, não conseguiu, no terceiro dia não conseguiu terminar. De tanto empurrar a bicicleta, o corpo dele não aguentou. Então, acho que o corpo ter aguentado, até que eu brincava antes, eu estou treinando, não é só para pedalar, não, porque até para empurrar tem que estar forte. Né? Então, esse era meu objetivo, ter disposição física para pedalar ou para empurrar, mas chegar no último dia ainda de pé e inteiro, né? E acho que eu consegui esse objetivo, né? Até no último dia tinha força, não sabia da onde. A gente chegou super bem, Nossa, demos um gás lá no finzinho. Lá. Chegamos num pelotão lá pedalando a 30 por hora na chegada lá, que é uma coisa de louco ainda ter perna para aquilo, né?
Então, assim, depois de você conhecer o desafio, né, eu até brinco, né, eu não quero ir de novo, pelo menos não é o pensamento de hoje, mas se eu for, se eu decidir ir de novo, eu vou me preparar um pouco mais, né? Mas eu acho que nesses treinos dos últimos meses eu já saí um pouco de um certo nível para um outro nível, né? Que ainda não estava o nível certo para fazer o caminho da fé com folga, né? Não tinha folga, foi no limite para baixo um pouquinho, né? Então, mas com certeza todo o empenho dos últimos meses aí nos treinamentos, que eu estava até um pouco antes da gente iniciar aqui a gravação, estava dizendo que algumas coisas importantes que não me atrapalharam foi o tempo de bicicleta, de selim, né? Mesmo que não naquelas altimetrias malucas, mas acostumado a ficar sentado muitas horas, então eu fiz bastante pedais longos antes do Caminho da Fé, fiz pedais sequenciais, feriados, 4 dias pedalando na sequência, colocando o corpo em cima da bicicleta dias seguidos, né, conforme a gente foi combinando aqui. Então, acho que tudo isso foi importante, mesmo que em algumas subidas lá minha perna não aguentou, faltou um pouco de força, mas outros aspectos estavam bem treinados, então me permitiu voltar para a bicicleta quando era possível e continuar pedalando, né? Então, um pouco isso aí. Pô, muito bom. Legal. O Du é meio modesto, viu, Darley? Porque ele é um exemplo aí de evolução fantástica, né? A gente começou a pedalar mais por hobby, né? Por ter a parte social, né, Du? Para tomar cerveja, né? Para não falar, né? Tomar cerveja, mas e a gente sempre insistia, né? Para, pô, Du, vamos um pouquinho mais, né? Vamos um pouquinho mais. Aí a gente começou a fazer mais treinos assim em outros lugares mais desafiadores, como em Joaquim Egídio, que aqui é a região que já é mais montanhosa, apesar de não ser realmente nada como a realidade lá do Caminho da Fé. E ele pôs a cabeça que ele queria aquilo e evoluiu, assim, porque isso a gente já percebeu, assim, e esse ano, então, o nível de pedal dele, assim, de acompanhar a turma, né, o pessoal mais forte, foi impressionante, né? E tanto é que antes da gente fazer, assim, a gente sempre fica preocupado com as pessoas, né? Assim, se está preparado, né? Porque ainda mais quando você já foi uma vez. Então, eu já tinha ido ano passado, sabia das dificuldades, né? Falei até pro Du, né? Foi legal comparar, né? Porque ano passado eu me preparei também, né? Tava fazendo academia, tava pedalando, só que sem, assim, essa orientação, né? Então, e foi legal fazer essa comparação, porque ano passado foi aquele treino que eu achava que era o bom para mim, né? Tipo, fazer a musculação, o que o professor passava, mas ele não sabia que eu ia fazer o caminho da fé, que eu tinha que fazer uma preparação específica, né? E os treinos a gente pensava assim, vamos achar lugar com subida, muitas horas de pedal, né? Que acho que até faz sentido, mas nada assim com essa orientação de trabalhar por exemplo, nas zonas cardíacas, para fazer a preparação de resistência, né, endurance e tudo mais, e também a musculação direcionada, né, a parte de fortalecimento não só com peso, mas toda a parte de mobilidade direcionada, né, então, e aí foi legal comparar, né, porque ano passado consegui completar tudo, mas esse ano eu percebi que eu terminava sempre mais inteiro, né, os dias, assim, né, e o legal foi que na turma, acho que quase todo mundo estava num nível assim de terminar bem, né? Acho que duas pessoas que a gente já sabia que estava menos preparada que assim, acabou pedindo água e subindo na caminhonete, né, algumas vezes, né? Mas o resto foi legal, que foi bem padronizado, assim, né? Então, e assim, você puxava, eu puxava, puxando, depois da Luminosa, a gente deu uma puxada lá, para chegar em Campos logo, a gente queria chegar logo, o pessoal acompanhava, né? Então, aí no último dia também, que nem o Du falou, né? A gente, putz, chegou uma hora lá depois de descer Pedrinhas, engatamos lá forte e acelerava, assim, sem um ritmo constante, né? E assim, não foi nada parecido com o ano passado. No passado foi bem mais assim, de boa, bem mais tranquilo e tal, né? Então, mas eu percebi muito essa diferença, né, de preparo, né, que o Du tava falando que talvez faltou um pouquinho para ele. Para mim, assim, eu acho que sempre vai faltar, porque esse tipo de cicloviagem é muito desafiador.
por exemplo, ano passado eu não tinha conseguido subir duas subidas técnicas, a subida do Sabão, que ela é bem estreitinha e bem inclinada, foi até uma questão de uma pessoa na frente parar, tal, eu não consegui achar uma linha legal, tinha muita pedra. Esse ano quase aconteceu, mas deu certo, consegui. Então, assim, a parte de força foi, né? E da técnica também consegui corrigir lá para acertar. A Luminosa, putz, infelizmente, na primeira subida lá, primeira assim, né, que a gente fala depois da Dona Inês lá, que se um dia você for fazer, você vai ter duas partes ela, né? Na verdade tem mais partes, mas a primeira é até chegar no mirante da Dona Inês, aí depois, logo em seguida, tem o quebra-perna, né? Que acho que é a maior inclinação que eu já vi na vida, assim, que o pessoal sobe de bike, porque, por exemplo, lá só sobe 4x4, né? Outros carros com tração né, só num eixo não sobe. E aí ela tava com muitas valetas e pedras, né? E ela tem um trecho aí, quanto que é? De uns 70 metros, mais ou menos? Nem isso, uns 50, 70 metros? Com aquela inclinação mais forte? Aquele trecho inicial estava muito quebrado, né? Estava muito Aí, quebrado, tanto que o Luiz deu até a volta por trás, conseguiu. isso. Ela tem uma rota alternativa, né? Com a curvinha um pouco menos inclinada. E aí ela se junta depois, né? Meu faltou, tipo, 7, 10 metros para chegar nessa junção aí por conta de pedra e valeta, né? Perdi o traçado lá e desci, aí dei essa empurradinha até essa junção. Aí de lá para frente, comparando com o ano passado, né? Eu senti um pouco, talvez, porque eu devo ter forçado mais no primeiro e segundo dia. Forçado assim, né? Tava sentindo bem e fui mais forte do que o ano passado, né? E aí faltou, acho que um pouquinho, e aí a minha estratégia era assim, ir até um ponto que ficasse menos inclinado, né? E aí eu acompanhando a frequência cardíaca, para não deixar estourar também. E aí duas vezes ela quis estourar e eu dei uma paradinha para recuperar, né? E aí eu escolhia pontos para parar para conseguir retomar sem precisar empurrar, né? Então, pelo menos eu já fiquei contente de ter conseguido fazer isso, né? E depois tem outros trechos lá, né? Do trecho da subida lá para o mirante lá do Crucifixo lá também, que nossa, é muito forte, né? Também, né? Mas acho que no geral foi super positivo, né? Eu acho que assim, né? Preparação sempre a gente pode ser melhor, mas acho que é um desafio que eu acredito que foi bem sucedido. Até que nem o Du falar, se eu faria só se estivesse mais preparado, eu acho que a preparação dele já foi adequada para o que é o desafio. É um negócio realmente muito surreal, assim, acho que... Uma coisa que também impacta positivamente é conhecer, né? Eu, por ter sido a primeira vez, e tanto que falavam, eu ficava com medo de estourar. Então, em alguns momentos que eu podia dar um gazinho um pouco mais, alguma subida um pouco mais complicada, igual a Serra do Caçador ali, por exemplo, né? No segundo dia eu subi a do Pantano inteira, que também é bem desafiadora. A do Caçador eu subi até a metade inteira pedalando, mas aí teve um pedacinho no final, na segunda etapa dela, que eu preferi empurrar, né, com medo de quebrar e atrapalhar o grupo lá na frente, né? Então, até esse medo um pouco de quebrar, e eu acabei chegando inteiro e conseguindo fazer os outros dias muito bem, né? Então, eu acho que saber o caminho, saber o que se espera, ajuda um pouco, né? Quando o físico está muito no limite, né? Se eu tivesse muito sobrando, daria para ter forçado, né? Mas como eu tinha ali gasolina só para chegar, tinha que poupar, né? Então, acho que isso o segundo fez a dia o diferença um psicológico pouco. conta muito, e essa parte de conhecimento, né? O segundo dia ele tem várias pancadas, né? Não é uma só, e aí a hora que você acha que agora tá melhor, né? De repente vem mais um pancadão. Não, Então, a parte da cabeça e de conhecer ajuda. E mesmo ali, depois que passou as duas serras, você chegou ali em Consolação, você fala, agora é só chegar em Paraisópolis. Ainda leva mais umas 3 na cabeça que você ainda não espera ainda, né? É verdade. Então como é que foi a viagem de vocês? Assim, conta aí. Como é que era a rotina da viagem? De onde vocês saíram? Onde vocês chegaram? Se tinha um planejamento de horas para pedalar por dia? Vocês chegavam, iam dormir? Conta aí como é que foi esses
esses A 4 dias gente de aventura, por favor. repetiu o roteiro do ano passado, né? Tem várias formas de você fazer, né? Tanto o número de dias, como também o roteiro de paradas, né? Qual foi a estratégia que a gente achou que deu certo, né? E acho que faz sentido. É a gente jogar no começo, onde a gente está com mais disposição, energia para gastar, a parte mais difícil. Então, tem muita gente, por exemplo, a gente saiu de Águas da Prata até Borda da Mata, que dá uns 100, 102 quilômetros, né? No primeiro dia. Muita gente para um pouco antes, acho que em Confidentes, né, Lu, se eu não me engano. E dá 20 quilômetros a menos. Só que aí o segundo dia, que já é muito puxado em termos de elevação, fica muito pior, né? E aí a gente achou legal, assim, puxar para o primeiro dia que a gente está com mais energia, para minimizar aí o segundo dia, né? Que mesmo assim ainda é o dia mais forte, assim, né? Em termos de pedal, e é o mais longo também. Não em quilometragem, mas em tempo, né? De pedal por conta das serras que a gente tem que vencer. Aí o segundo dia, então. E aí a gente, então, assim, tentava combinar um horário de saída, tomava café da manhã junto nas pousadas. A gente tinha subgrupos, né, durante o pedal, então, assim, não dá para também ficar, tipo, 12 junto, né? Então, o legal é não deixar sozinho, né? Tipo, então a gente sempre combinava só, nunca deixa ninguém sozinho, sempre tá pelo menos em dois, né? E aí formava os subgrupos, ó, depois reunia de novo, quando o apoio parava, né? A gente sabia, assim, que primeiro, segundo dia era bom se alimentar bem na metade do dia, né? Primeiro dia a gente fez a refeição, no segundo foi mais um lanche, né? À noite a gente comeu bem, né, Du? Acho que a gente conseguiu se alimentar Sim, muito à bem, noite. assim, com refeição mesmo, né? E, assim, café da manhã, E reforçado, durante o pedal também, né? Durante o o pedal, nossa apoio caminhonete tinha tudo, levava né? banana, energético, Gatorade, água, maçã, frutas secas, carbamp. A Isso. gente até brincava lá que no final ninguém aguentava tomar mais gelzinho, né? No último dia, o neguinho já não quis nem tomar gel no último dia, que já era mais leve. Já tava fugindo do gel, de tanto gel que já tinha tomado nos 3 primeiros dias, né? É. Mas isso foi importante, né, nessa estratégia, né? A gente teve relatos de outros amigos que foram, que ele perdeu tanto peso, desidratou tanto no primeiro dia, que ele não conseguiu pedalar no segundo dia, né? O Tonhão, né? Perdeu Sim, 3 sim. quilos no primeiro dia. É. E eu não perdi nenhum peso. Voltei com o mesmo peso. Eu acho que isso é importante, né? Porque se tivesse perdido peso é porque tinha faltado combustível, né? Então eu acho que Ou combustível não faltou. tinha desidratado, né? Muitas vezes o que É. acontece é que o cara perde água, então desidrata tanto que não consegue nem recuperar mesmo, tá? De um dia para o outro, às vezes não, só se for no soro na veia, né? E durante os É muito treinos a gente comum. dividiu bastante experiências de o que está tomando, né? Tem um pessoal que tem É. mais cãibra, né? Eu não sou uma pessoa que tem um problema de cãibra, mas estava tomando cápsula de sal, estava tomando uma outra vitamina que foi sugestão da nutricionista e a gente foi passando para os outros, né? E até meu primo, que tinha muita cãibra, ele começou a tomar as coisas que a gente foi falando, sem ir na nutricionista, mas ele foi tomando tudo. E ele falou assim, cara, ele conseguiu fazer todo o pedal e não teve cãibra. Não deixa a sua esposa ouvir, hein, Darley? Eu lembrei que ela Ele é conseguiu fazer nutricionista. todo o pedal sem ter câmera. Eu falei para ele assim, Lu, agora acabou. Agora você vai no nutricionista, vai no médico e vê o que você pode, porque ele queria continuar tomando para a vida inteira. Que ele falou assim, eu não tenho mais câmera. Falei, não, agora você já foi, agora você vai no médico para ver direitinho, né? O que você pode tomar, o que você não pode tomar. Isso também tem muito a ver com músculo, sabia? A musculatura fraca acumula, às vezes dá um acúmulo de ácido lático que você sente cãibra também por causa do ácido, né? Não é só o sal. Então, talvez ele tenha que treinar. Talvez tá faltando treino nele. Academia. Mas aí, então quer dizer que o terceiro dia, quando eu vi o gráfico de vocês, eu imaginei que o terceiro dia fosse o problema ali, a luminosa. Acaba que o terceiro não é o pior de todos. Eu acho que não, porque não sei, né, a opinião do Du, né? Assim, é lógico que cada um tem uma opinião. Eu acho que o segundo dia ele é mais desafiador porque tem o acúmulo, né, de subidas, assim, de esforço que você faz é maior, né? Tanto é que a gente vê que é o dia que acho que terminou com a
a média de velocidade. Sei que isso não é só isso de parâmetro, mas é o dia que a velocidade foi mais baixa, né? Então, mas mostra Mas a quanto ele luminosa subiu. judia bastante também, viu? A luminosa em si É. judia bastante, principalmente para os mais fracos, né? Você Assim, achou o terceiro dia pior do que o segundo? cara, assim, até a Dona Inês eu cheguei praticamente sem empurrar, né? Até a Dona Inês acho que eu empurrei 100 metros, numa hora que eu escorreguei numas pedrinhas lá, Uhum. numa subida perto da cachoeira ali no Sei. Cantagalo ali na cachoeira, tinha umas pedrinhas, meio que escorreguei e Uhum. empurrei 100 metros só para poder voltar para a bicicleta. Então até a Dona Inês eu fui. Aí depois do arranca-prega de porteira a porteira eu empurrei metade. Acho que tem uns 6 quilômetros, né? Como é que é o nome do É. negócio aí? Arranca-prega? Não, Quebra-pé, né? é Quebra-pé. quebra-pé. Arranca-prega é em Quebra-pé. Joaquim Egídio, mas existe, mas é em outro lugar. Esse quebra-pé, que acho que de porteira a porteira, se eu não me engano, tinha porteira lá embaixo, tinha porteira lá em cima. Isso. Depois de porteira a porteira, eu empurrei metade. Né? Teve uns trechos que deu para pedalar, mas nessas partes mais íngremes, realmente empurrei. E ali aquele pedaço judia bastante. Né? Depois você chega em campo, você começa a descer naquele asfalto, acho que acabou. Aí depois ainda tem um belo trecho até chegar no hotel ainda. É, Tá tem uma ficando outra subida cansado, mas ali longa, já né? foi no coração, já ali já. Eu acho assim que isoladamente o desafio maior realmente é a luminosa, né? Com certeza, né? Em termos de somar assim elevação com quilômetros que você roda, é impressionante. Tanto é que dá muito ganho de elevação num dia que não roda tantos quilômetros, né? Mas eu, na minha percepção, acho que como é menos tempo, né? Que Uhum. depois dá uma amenizada, eu acho que eu sinto mais sempre no segundo dia, né? E Mas E a realmente pancada é de uma isoladamente, vez, né? A pancada é uma, né? No terceiro dia você tem essa sim, pancada. O resto das outras é muito elevações que você tranquilo. tem nesse dia, elas ficam normais em relação aos outros dias. E já no segundo É, dia você tem umas 3 pancadas que não é igual a luminosa, mas você tem, né? Que é o Pantano, o Cantagalo, e depois para chegar ainda em caçador, Paraisópolis nossa. ainda tem também. Não, faltou o caçador, são 4. Então. Não, não, são 3. É o Pantano, o Ah, então Caçador e depois para chegar em é, Paraisópolis. Cantagalo isso, é antes da Cantagalo é Luminosa. terceiro dia, Antes da Luminosa, é o terceiro. isso mesmo. E como que está o percurso hoje, assim, no sentido de apoio para quem está pedalando? Ou vocês iam com a caminhonete o tempo todo, ou ela esperava vocês em alguma cidade? Como é que vocês fizeram a logística, assim? Você já despachava a caminhonete, ou ela vinha no final? A gente saía antes, né? Aí a Uhum. caminhonete ia se preparar, às vezes precisava comprar mais água, repor gelo. E até legal, assim, falar, porque ano passado o apoio foi um amigo nosso, né? Que não pedalou, e assim, acho que até por ser amigo, acho que ele parou até demais, sabe? Eu pensei isso. A gente parou Quando. muito. Esse ano foi uma pessoa que era conhecido de um do grupo, né? Colega. Ele já é uma pessoa que é dono de bike shop, é mecânico, então. Só que é um cara que já fez tanto pedalando como de apoio. Então, teve menos paradas, menos interferência, mas acho que rendeu muito mais. A gente Uhum. chegou mais cedo todos os dias, comparando com o ano passado. Todos os dias, né? Mais ou menos a cada hora, né, Rodrigo? Porque ele É, calculava que a gente ia demorar 1 hora, ele mais ou isso. menos parava Ah. ali, porque era a hora que a gente realmente precisava hidratar e comer, e E depois só mais uma alguns. hora para a gente realmente É, encontrar com ele. Ele esperava o último, depois ele passava até a próxima hora. E alguns pontos Uhum. estratégicos, né? Tipo lugar para É. parada para se alimentar, que a gente já sabia que tinha, né? Então acho que faz diferença, assim, o apoio conhecer. Isso aí faz muita diferença, assim, acho que nos pontos certos de parada, assim. E para quem não tem apoio de carro, o caminho tem oferta, assim, tem bares, restaurante, sei lá, de 20 em 20, de 30 em 30 quilômetros. Por exemplo, se o cara vai fazer ali sozinho, né, vai de Alforge, Uhum. o apoio é bom? Olha, eu Tem diria bastante Você vê. opção, que né, é. Rodrigo? Mas Eu diria tem que bastante é. opção, mas não é de hora em hora, não. É. Alguns Uhum, momentos é de hora em hora, outros você pode ficar até 1 hora e meia, 2 horas, né? É. Então, mas
a cada subida mais grossa, mais bruta, lá em cima tem um mirante com algum restaurante, né, Rodrigo? Com Sim, Hum. alguma vendinha, por exemplo, você subiu ali a primeira subida até chegar antes do Pico do Gavião, né? Você chega lá uhum. em cima, tem um lugarzinho para você tomar uma água. Ah, mas Aí tem você bastante, desce, viu? sobe a Serra dos E Limas, tem de novo. Então, cada final de, pelo menos dos trechos mais pesados, como lá em cima geralmente é um mirante com uma vista, com uma parada técnica das pessoas, tem uma vendinha, pelo menos, para uma água você é, vai encontrar. e perto das capelinhas, onde você carimba, né, o passaporte, sempre tem, né, além do lugar, tem também, às vezes, o apoio de algum grupo, então, o pessoal a gente se ajuda, né, a gente oferece água para peregrino, ou se você está precisando, seu apoio não tá, a pessoa oferece, eu pelo menos recebia, o cara pergunta, você quer alguma coisa? Não, obrigado, então, é um caminho que é bem, assim, a oferta é grande, assim, às vezes falta, que nem um ponto ou outro, mas você vai sempre tem alguém Alguém que pode fazendo ajudar, né? que vai ajudar, né? Mas eu diria que tem bastante, se for ver, assim, acho que poucos pontos, assim, que acho que a distância entre um lugar ou outro, assim, de apoio é muito grande, acho que Agora, sozinho vimos poucos, né, Rodrigo? Acho que sozinho eu vi de umas quatro, bike cinco pessoas. sozinho eu vi um e a pé uns três por aí. Acho que de bike sozinho eu só vi aquele rapaz que saiu de Águas da Prata junto com a gente. Ah, eu vi mais, depois eu vi Né? uns dois ou três caras com Mas equipado, vê assim, bastante grupos e esses grupos estão sempre dispostos a ajudar quem está sozinho, como o Rodrigo é. indicou, entendeu? E quando que vocês acham que é a melhor época para participar, para fazer esse caminho? Vocês acham que é agora, essa época do ano? Porque final do ano deve chover demais, né? Vocês já comentaram Nossa, que já está não, chovendo. Então, nossa, não vale a pena, não vale a pena, porque a chuva torna o percurso, assim, impedalável, assim, a gente tem uns amigos que foram um mês antes, né, o pessoal do Bike, o Edu, Dois dois meses antes, em meses abril. antes, nossa, empurraram, sei lá, 60%, não sei se é exagero, mas pedalaram bem pouco, assim, muita porque lama. eu acho que o ideal o pessoal brinca, você quer escolher ou faz na chuva ou faz no frio, né? É melhor fazer no frio, porque o frio, meia hora, a subidinha já vai trazer o remédio, já vai esquentar, já vai querer descascar É. a roupa, né, e guardar, então, putz, a gente pegou um tempo perfeito, assim, né, não tinha Sim, a nuvem gente no pegou muito bem. céu nem um dia, frio a gente pegou, acho que mais em Campos, né, assim, frio É. mesmo, mais frio, mas rapidinho já esquentar, você já ficava de boa. Então acho que não compensa ir para, não quero ir no frio. Não. Até porque as Tem que regiões fugir da são altas, chuva. né? É. Você tem que pesquisar a época de chuva e fugir. É, Então, de sim. dezembro até abril, esquece. A partir de maio já dá para ir. Maio, junho, É, julho, agosto, setembro, até outubro, talvez dê para ir ainda. sim. Né? Ah, Agora, a beleza. época de chuva realmente fica intrafegável. Assim. A gente tem amigos que foram em abril, assim, que um desistiu no primeiro dia, os outros empurraram a bicicleta em praticamente todos os trechos mais complicados, porque a bike não dava sustentação, e não é empurrar, é botar nas costas, e realmente o esforço físico fica muito É, maior, começaram a chegar de noite nas uhum. cidades, fica realmente muito E tem a perigoso. questão do risco, né? Acabamos Fica não falando, perigoso. mas as descidas são muito fortes. Assim, eu tive um contratempo, né? Dois, na verdade, um foi mecânico, né? Porque apesar de ter levado a bike para revisão, o pessoal acabou não fazendo sangria no meu freio. Então, no primeiro dia tem uma descida muito forte e tinha trocado o disco e trocado pastilha, tava tudo zero. Mas o óleo não aguentou. Ele Hum. E aí deu fim de curso, né? Tive sorte que eu tava num ponto que eu consegui controlar, pôs o pé no chão, assim, esperei um pouquinho, falei com o cara do apoio, que é mecânico, falou, ó, espera voltar, vai bombeando e vai alternando de um lado para o outro, né? Esquerdo e direito, para você conseguir chegar lá embaixo que ainda falta chão, né? E a sorte é que ele levou o kit lá para fazer sangria e tal, e a gente teve que trocar as pastilhas também porque acabou sacrificando, né? Então, assim, imagino que na chuva deve ser muito perigoso, assim, né? Então, acho que esse ponto também acho que tem que
falar, né? A gente teve, infelizmente, um incidente lá, né? Eu caí nessas descidinhas de bloquete, né? Que estava molhado, era muito fechado, cheio de árvore, assim, por mais que não estava chovendo, estava muito úmido, mas caí muito devagar, assim, saiu a traseira, só que um amigo que estava muito perto de mim foi desviar e ele perdeu, acho que ficou muito fechada a curva, aí perdeu a frente, né, a roda da frente, só que aí no tempo de reação praticamente você não tem, quando sai, você perde, né, a roda da frente escapa, aí ele bateu muito forte, né, no chão e teve, assim, umas lesões meio fortes, né, graças a Deus não teve nada neurológico, nem na parte de coluna, mas quebrou braço, quebrou clavícula, né, também, Quebrou a e, clavícula e o rosto, né? Ele e o teve que rosto, fazer né, cirurgia no rosto. graças a Uma coisa Deus já importante tá é em isso casa, mas assim, também. a gente, essa parte de segurança e cuidados, tal, eu acho que é importante, né, então, Teve até uma moça lá nas nossas primeiras paradas que falou: as subidas são difíceis, mas as descidas matam. Então, tomar é, bastante cuidado é, com as descidas, e isso que o Rodrigo falou é importante, e com os equipamentos afastar um revisados, né? pouquinho, A gente foi todo mundo com os equipamentos revisados e ainda assim é, um outro teve probleminha, imprevisto, mas em geral não tivemos muito problemas com as não, bikes. Todo mundo praticamente revisou a bike, mas tudo pastilha nova. A é, minha pastilha era nova também, tive que trocar a pastilha traseira para a última descida de Pedrinhas, já estava é, zerada a pastilha de trás no último dia. Aí uhum, botamos uma pastilha nova. A isso, descida de Pedrinhas eu tive que parar umas 4 vezes que doía a mão, tanto frear. é muito Porque forte, realmente é bastante é, forte. Então, além do corpo cansado, as descidas se tornam ainda mais desafiadoras, porque você pode perder o reflexo pelo cansaço, né? Então, é. realmente, essa questão do físico, ela é para todo lado, né? Às vezes fala, agora é só descer. Não, você tem que estar atento, o seu reflexo tem que ainda Descida estar bom, desgasta também. e tomar cuidado, bastante cuidado para não se empolgar. É. Ah, muito bom. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa aí para fechar, deixar uma dica aí para quem está se preparando, para quem quer ir. E no mais, a gente encerra. Acho que na minha parte, assim, acho que a dica que eu dou é realmente se preparar, né? O Du falou bastante, e se preparar de maneira organizada, né? Que nem essa questão do treinador, né? De passar os treinos específicos, acho que faz muita diferença. Acho que com certeza dá um up, assim, uma chance maior de você sofrer menos, porque sofrer a gente vai, não adianta. Vai. Mas preparação, né, e a parte de cuidados também, revisão, tá, no equipamento, mas vale a pena, porque é uma experiência maravilhosa, assim, acho que é bem legal. Eu Agradecer também, a isso, você aí, Darley, Valeu. pela preparação. é. E eu acho que é isso mesmo, você tem que treinar, né? Eu até brincava com o pessoal bastante aqui, né? Não é porque você vai correr uma maratona que eu vou correr 10 maratonas antes de ir para a maratona, né? Mas pelo menos uma meia maratona você tem que estar dando conta de fazer, né? E o resto vai na fé e na empolgação, né? Então, se você está correndo só 5 quilômetros, você não vai conseguir fazer uma maratona, né? Então, se prepare pelo menos aí prepare para o pior que vem o melhor, né? Porque realmente o Eduardo de Janeiro não teria dado conta, não. Com certeza. Pô, muito bom. Muito obrigado aí vocês pela disponibilidade. Mas eu quero elogiar vocês, parabéns, não só por ter feito, mas vocês dois seguiram muito bem os treinos, assim. Vocês estão muito acima da média de fazer os treinos corretamente, sabe? De manter a rotina. Acho que vocês têm que manter alguma coisa disso, Eduardo. Principalmente você aí que está falando que já não quer mais pedalar. O Rodrigo, eu já sei, a gente já vai combinar um Já tem a calendário da próxima já, maldade ali daqui Iron a Biker pouco, e né? Então, Mariana, tá chegando já. se eu sei que já quer que é coisa boa. Agora, Eduardo, vamos trabalhar, né, Eduardo? Não perde esse Não potencial. vão, não vão perder, não vão perder, não. Só preciso reajustar aí, né, para os novos objetivos, né? O objetivo agora é a manutenção realmente do que conquistou, né? Acho que não pode perder. Estava até brincando com o Rodrigo na academia ontem. Eu preciso arrumar um novo target, senão eu não vou parar de vir na academia. A gente aqui estava até fechando um conteúdo também, estava apresentando um negócio para um pessoal da equipe.
E a gente estava vendo o seguinte, sempre que você vai para um desafio muito grande, tipo, pedalar 400 quilômetros aí no fim de semana, quando você pega um outro desafio, mesmo que seja grande na sequência, ele já fica mais leve, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que as provas que o Rodrigo vai fazer agora, maratona, né, se pegar umas provas esses dias, você vai muito mais tranquilo, assim. O condicionamento fica muito bom. Ano passado eu percebi isso, eu falei pro Du, né, ainda, né? Falei, quando você voltar para Joaquim Gide, lá, que a gente tem uma subidinha que a gente treina lá, que é o K9, você vai dar risada dele, né? Não é? Muda tudo, cara. Você pega umas trechos iguais que vocês falaram aí do segundo dia, sobe uma luminosa, a hora que você volta naquele lugar que você treinava a subida, você fala assim, ué, mas será que o que aconteceu, né? Exatamente, é verdade. Muito legal, até quando a gente for fazer de novo aqueles testes de contrarrelógio, né? Como você vai ver como é que isso muda. Muito bom isso aí. Mantenham-se. Beleza? Legal. Muito obrigado. Pode deixar que eu não vou deixar o Edu perder, não, viu? Vou ficar em cima dele. Vou achar uns desafios para ele, que nem que for um cinto, colocar um furinho a mais para chegar no furo, para uma meta. Ele quer uma meta, a gente acha uma meta. Excelente. Muito bom. Então, falou. Até mais. Valeu, até mais. Obrigado, até mais. Tchau. Valeu, tchau, Muito tchau. obrigado. Valeu.